Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha nos corredores do varejo. Eu sou Fábio Caldas, sócio da Fronte, e hoje eu converso com o Glauco Maio, presidente da Abrace, membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável da Presidência da República. Glauco, em primeiro lugar, seja bem-vindo, obrigado por aceitar esse convite para bater um papo sobre esse mercado de shopping que, na minha primeira pergunta, já vai dar uma ideia do tamanho que está tomando isso daqui. Os primeiros 4 meses de 2024, os fundos de investimento em shopping captaram 5,79 bilhões de reais. É um pouco mais do que captou em 2019 inteiro, por exemplo, para a gente ter um parâmetro de comparação, né? A quantidade de cotistas salta de 103 mil, que era em 2019, estamos falando aí de pré-pandemia, para 1,2 milhão nesse ano. Qual que é a sua visão disso? O que está acontecendo que o mercado de shopping está conseguindo ter bom resultado, mas ao mesmo tempo a gente olha para o varejo e grandes marcas tendo dificuldade num momento econômico que, em tese, seria mais positivo? Porque ao mesmo tempo que a gente vê os shoppings crescendo, tendo bons resultados, indo bem, eu olho para o varejo, para os lojistas, e vejo uma quantidade enorme de lojas entrando em recuperação judicial, grandes grupos, né? Com recuperação judicial, tendo dificuldade nesse momento. Eu acho que é aquela coisa que a gente ouve aquele ditado, né? Quando um cachorro morde uma pessoa, não dá notícia em jornal, mas quando uma pessoa morde um cachorro, dá notícia, né? Então, Sim. assim, a gente tem, evidentemente, casos do varejo que são expoentes, que chamam a atenção, mas quando a gente pega um mercado tão pulverizado e tão amplo que é o varejo, né, com centenas, milhares de operações, grandes, médias, pequenas, nacionais, regionais, locais, municipais, a gente pega um mix do shopping, eu estou falando do shopping, né? Uhum, Não de uma ou outra operação específica ali uhum. de varejo, mas o shopping ele tem, né, 300, 400 operações cada shopping. Então, se uma ou outra tem algum problema, evidentemente a gente está atento, está acompanhando, mas o shopping consegue passar. O que eu quero dizer, o shopping não é exposto a uma ou outra marca de maneira muito relevante, né? Então a gente consegue encontrar um equilíbrio também que uma ou duas marcas tendo problemas não vai afetar a operação total de um shopping. Então, de novo, a gente é Uhum. atento, a gente está acompanhando, a gente participa de reuniões, etc. Mas a gente faz uma gestão do setor de forma bastante pulverizada para que realmente não haja uma exposição muito grande a uma ou outra marca, como existem em alguns países da Europa, né? Tem alguns países da Europa em que os shoppings têm exposição ali 60, 70% de um shopping, às vezes mais até, ele é exposto a uma marca. Então, se há problema com essa marca, o shopping todo entra em Em risco ali, em crise. colapso, etc., em crise. Então, eu acho que é um momento em que algumas marcas elas não estão conseguindo lidar ou entendendo com a velocidade necessária as mudanças do consumidor, né, dessas gerações novas que estão começando a consumir, dessa nova dinâmica do consumidor também, menos presente no ponto físico, mais presente virtualmente, mas querendo estar presente fisicamente, desde que seja algo que o atraia, que seja algo relevante, né? É, e a gente tem alguns modelos de negócio que foram feitos com alavancagem muito grande e que em momentos de incertezas sofrem mais, mas eu acho que o varejo em geral, sobretudo as operações de shopping, continuam num crescente, assim, numa curva positiva. Acho que a gente vai ver mais alguns casos aqui, mas eu acho que isso também serve para organização das atividades. Algumas marcas crescem mais rapidamente do que poderiam, e eu acho que faz parte da dinâmica do varejo. Quer dizer, pela sua leitura, a gente está longe de estar passando por um problema sistêmico. São pontuais mesmo, são marcas que estão
tendo suas dificuldades, mas não é que o varejo está entrando numa crise. A coisa é pontual. Eu acredito que sim, sobretudo o varejo no shopping, e a operação do shopping, eu acho que são pontos específicos ali, não generalizados. Quando a gente está falando de mudança no perfil do empreendimento, a gente falou aqui de ter mais serviços dentro do shopping, né? Ter outros tipos. Não é, a gente não está falando de um shopping puro sangue, entre muitas aspas, isso que eu estou dizendo, mas a gente está falando de um complexo que envolve serviço, que envolve moradia. Eu entendo que isso envolve também outros tipos de empreendedores que talvez não tivessem a familiaridade com o negócio de shopping que um empreendedor de shopping tem. E aí eu queria entender, do ponto de vista da Abrace, essa é uma preocupação de vocês, integrar esses novos empreendedores que estão entrando no mercado de shopping hoje? Olha, Thais, eu acho que essa preocupação ela foi maior até no passado, sabe? Porque no passado você tinha um mercado menos com mais oportunidades, né, de locais, de shoppings, né? Pra você ter uma ideia, nos últimos 10 anos foram construídos no Brasil praticamente 200 shoppings, né? Então, imagina um país com 200 shoppings a menos, com uma complexidade de mix menor, né? Onde o shopping era basicamente um shopping mesmo de vender, que vendia produtos, né? Sem essas questões de lazer, entretenimento, alimentação, etc. E que não necessitava tanto ali de um complexo multiuso com torres comerciais, etc. Era uma operação também, entre aspas, né? Mais simples, com mais oportunidades, menos concorrência, menos riscos. Então, os players do mercado eram muito. A quantidade de players, ou perfil de players, era muito maior. Você tinha alguém que entrava com capital, você construía um shopping, né? Porque o risco era menor, a concorrência era menor, a sociedade era diferente, etc. Então, era uma preocupação nossa, da Brás, de qualificar esse empreendedor, de estar muito perto desse empreendedor para mostrar o caminho do shopping, com muitos cursos, muitas orientações, muitos livros, cartilha, viagens internacionais, etc. Né? Agora, no cenário de hoje, não qualquer empreendedor que se aventura no mundo do shopping, porque a concorrência é maior pela quantidade de shoppings e também pela internet, pelas compras online, etc. É, a possibilidade de terrenos também é menor, o custo é maior, a complexidade de operação, não só pela qualificação do mix, mas também pela diversidade e necessidade tecnológica que você precisa de inteligência artificial, de big data, de uma operação cada vez mais centralizada, tal. Então, são menos são menos pessoas de fora que resolvem empreender. Não sei se eu me fiz claro, assim, sabe? Porque o risco é maior. Fez, Então, pelo que eu estou entendendo, é um setor que está mais profissionalizado, né? mais profissionalizado, Apesar de exatamente. ter Mais pessoas de outros profissionalizado. setores, mas no geral está mais profissionalizado. Está mais profissionalizado. Então, você tem um setor que quem entra para construir um shopping novo, que coloca ali 300, 400, 500, 600 milhões de reais, ele já entende, ele já tem algum pé no segmento, ou ele está muito bem assessorado. Então, a Abras continua dando todo esse apoio, né, de qualificação, de pesquisas, de reuniões, de congressos, de discussões, etc. Mas a gente percebe uma mudança nesse perfil aí. Antes era muito mais pulverizado, né? E teve alguns casos no passado, há 20, 25, 30 anos atrás, que shoppings foram construídos e que a Abrace tomou conta, tomou, né, ciência desse shopping anos depois, né? Porque a pessoa falou, vou construir aqui um centro assim, vou montar lojas e vamos embora. Hoje isso não acontece, né? É praticamente impossível um shopping ser construído sem a gente estar sabendo porque realmente o empreendedor procura, busca informação, tal. Então, acho que houve essa mudança no perfil do empreendedor também. Quando a gente fala de novas gerações, a gente tem que falar do e-commerce, né? Porque é onde pega
muito forte, esse pessoal que já nasceu conectado. Então a compra em lojas virtuais para eles é uma coisa muito normal. Você acha que o shopping pode, e até mais do que pode, ele está conseguindo se beneficiar desse crescimento do e-commerce? Ou ainda falta um chão para caminhar? Eu acho que toda vez que o varejo cresce é bom para o shopping. Varejo de rua, varejo eletrônico, varejo de feira, de franquia, e eu acho que é bom. O varejo cresce, todo mundo cresce e a economia cresce, eu acho que é bom para todo mundo. Os shoppings, eles têm, apesar de serem, eu sempre digo, né, são transatlânticos, né? Então cada movimento ele precisa ser feito com muita antecedência e tal, mas ele é muito rápido, apesar de ser tão grande assim. A gente conseguiu perceber essa mudança no varejo bem rapidamente e adequou as nossas operações e vem adequando e vem orientando e trabalhando em parceria com os lojistas, com as grandes cadeias, com as pequenas e com os lojistas locais também, para que a gente possa atender esse consumidor que quer comodidade, né? Uhum. Então, o consumidor quer comprar da casa dele, mas quer pegar no shopping, quer trocar o produto no shopping e aí acaba comprando alguma outra coisa, quer comprar no shopping e receber em casa ou pegar numa outra unidade, que pode ser na rua, fora de shopping. Então, claro, é uma questão, né, da onde sai a compra, para onde que vai a fatura, etc. Mas eu acho que o comércio eletrônico cresce, a operação do shopping cresce também. Fazer 2 perguntas agora, muito mais, setoriais, políticas até talvez, do que de operação em si, mas, se bem que essa primeira não, é bem operação. Saiu uma matéria no Valor, um tempinho atrás, que falava da eliminação da cobrança do aluguel mínimo. Só para explicar, porque nem todo mundo, conhece a fundo a operação de shopping, né, e me corrige, por favor, se eu estiver falando alguma besteira, mas a receita de um shopping, ela tem basicamente 2 fontes, é esse aluguel mínimo, quer dizer, um mínimo que o lojista paga por estar ali, e o aluguel percentual, que é de acordo com o resultado que a loja tem. E nessa matéria no Valor falava sobre essa possibilidade de, em algum tempo, eliminar o aluguel mínimo para você ter, uma redução de custo para o lojista, para conseguir atrair mais lojista. Você vê alguma possibilidade disso acontecer no futuro? Essa é uma discussão, né? Eu tô há pouco mais de 10 anos no setor, vivendo o setor, e é uma discussão desde o meu primeiro dia que se tem, né? Porque a essência, né, do shopping é uma administração centralizada, locação, e essa locação ela tem que remunerar o investidor do shopping, né? Uhum, Claro que hoje existem outras linhas de receita diferentes das quais o shopping ali há 50 anos foi criado, que era basicamente antes aluguel. Hoje você tem receitas de merchandising, de eventos, de quiosques, lojas pop-up, estacionamento, etc, etc, etc e tal. E o aluguel é uma das fontes de receita, a maior, mas é uma das fontes de receita. E aí esse aluguel, quando ele é calculado, então o equipamento ele é construído e ele tem que ser pago em tanto tempo. Para ser pago em tanto tempo, cada metro quadrado tem que ter um valor de aluguel. E minimamente tem que custar tanto para poder remunerar ou para poder pagar o investidor naquele período de tempo. Então, daí vem o aluguel mínimo. Então, que minimamente o lojista tem que pagar aquilo que é o mínimo para pagar o investidor. Só que como o shopping ele é algo muito simbiótico ali entre o lojista e o equipamento e o shopping, onde o shopping se compromete a trazer fluxo grande de pessoas e até um mix adequado, no qual alguém que vai comprar uma meia sinta vontade de comprar ou a necessidade ali de comprar um calçado, ou compra um calçado, quer comprar um cinto para combinar e uma blusa. Então esse mix que é responsabilidade do administrador do shopping, que leva uma compra à outra, né?
ele fala, poxa, eu vou levar muito para você, você vai vender mais do que você deve me pagar aqui, então vamos fazer o seguinte, vamos pagar proporcionalmente. Se você vender mais, eu recebo mais, se você vender menos, eu recebo menos, mas tem um mínimo que é o necessário para eu poder pagar todo esse empreendimento aqui que você vive dentro, né? Que você atua aqui dentro, com segurança, com iluminação, com água, etc, etc e tal. Uma das pautas que a gente sempre discute aqui de trazer para o podcast e que a gente ainda não encontrou o melhor formato é exatamente essa relação entre o shopping e o poder público. E eu queria deixar essa pergunta para você, Glauco, para a gente refletir um pouco, queria entender a sua visão disso. Você acha que o shopping tem alguma responsabilidade do ponto de vista de contribuição com o ambiente social, econômico, político em que ele está inserido? E aí eu estou pensando nas questões relacionadas à ESG, e como é que você vê essa interlocução entre shopping e poder público? Até onde vai a responsabilidade do shopping? E até onde você acha que tem espaço para o shopping entrar nessa área? Thaís, eu acho que tem total, né, conexão com o poder público, né? Eu acho que desde o momento de criação, de concepção, construção, inauguração do shopping até o dia a dia dele, anos, dezenas de anos, né, depois dessa inauguração, a relação com o poder público ela tem que acontecer e ela tem que ser permanente de mão dupla. Eu acho que o shopping, como qualquer outra empresa no Brasil, principalmente as empresas grandes, tem responsabilidades nos seus aspectos de governança para manter o mercado estável, sem grandes riscos e solavancos, tem responsabilidade sobre o aspecto social, porque uma empresa que emprega muita gente, uma empresa que tem uma cadeia produtiva muito grande, ela tem que ter responsabilidade sobre os seus atos e sobre essa cadeia toda, né? E responsabilidade ambiental, né? Sobre gestão de resíduos, gestão de água, gestão de energia, para cada vez mais uma operação que tem uma pegada de carbono neutralizada, que tem responsabilidade com os recursos hídricos. Então, eu acho que o Brasil é muito bem regulado nesse aspecto, né? A gente tem normas, a gente tem leis, a gente tem regulamentos sobre isso. Precisa-se, evidentemente, muitas vezes fazer-se cumprir esses regulamentos, essas normas já existentes, e não só fazer novas leis. E também existe uma autogestão das empresas, sobretudo nós aqui do shopping, falando do meu segmento, muito grande, né? A Brás tem selos, a Brás tem orientações, a Brás tem certificações para que os equipamentos busquem cada vez mais serem 100% ISD, né? Socialmente, economicamente, ambientalmente e também agora em termos de governança muito bom, muito bem geridos. Então, acho que sim, temos essa responsabilidade, temos essa noção do nosso impacto. A gente tem pesquisas que mostram como a presença de um shopping center numa região, numa cidade, ou mesmo num estado, muitas vezes, em estados que só tem um shopping ali, como o caso ali do Acre, é o caso do Amapá, é o caso de Rondônia. Isso causa um impacto positivo para a economia do estado muito grande, de valorização imobiliária, de melhorias urbanísticas, de melhoria da capacitação na capacitação da mão de obra, de novas operações de varejo que chegam por conta de um shopping center, da ampliação da cadeia de valor, da cadeia produtiva, de fornecimento de diversos itens, não só para a construção, mas para a própria existência do equipamento. Então, a gente sabe dessa importância e a gente está cada vez mais trabalhando para que a gente tenha operações cada dia mais responsáveis, Thaís. E agora aqui para a gente ir para o encerramento, queria saber quais são as grandes batalhas que a Abrace tá encampando aí, seja em demandas junto ao governo, seja em decisões judiciais. Quais são as grandes coisas que vocês estão brigando para melhorar dia a dia do setor? Conta um pouquinho pra gente. Ó, o grande foco agora é a questão da reforma tributária, que a gente está imerso aí
Na verdade, desde antes da pandemia, a gente já estava participando do grupo de discussão da reforma tributária. Aí parou, evidentemente, por conta da pandemia, aí alteração de governo e tal, e agora, mais recentemente, voltou a carga com a aprovação da PEC, e agora a regulamentação que está sendo discutida na Câmara foi finalizada, agora está no Senado, né? Mas antes de falar da reforma tributária, a gente tem um papel muito grande de defesa do setor em todas as câmaras municipais, né? São basicamente 250 cidades que têm shopping no Brasil. Então, todas essas 250 câmaras municipais, nas 26 assembleias estaduais, mais a Assembleia Distrital ali, que é em Brasília, mais a Câmara dos Deputados e Senado, a gente tem nos municípios e estados cerca de 2.000 projetos de lei que impactam o setor. Senado e Câmara a gente já tem perto de 800 projetos que impactam o setor e que a gente tem uma estrutura de institucional, né, de relações com o governo ali, que faz esse monitoramento junto com o nosso jurídico. Quando a gente precisa entrar com alguma ação, com alguma legislação, algo que uma prefeitura faz, que um governo estadual faz, que uma secretaria faz, que a gente acha que não é o mais correto ali, ou o mais justo para o setor, a gente questiona isso juridicamente, também judicialmente, e temos então toda essa estrutura em todos os municípios para defender o setor. É um volume muito grande, né, que muitas vezes impõe custos que não estão tão corretos, né, outras vezes que nos impedem algumas ações, outras vezes nos obrigam a algumas ações, então a gente está cuidando sempre disso para que o setor seja regulado de forma equilibrada dentro de um ambiente competitivo equânime, né, justo, para que a gente possa continuar trazendo receitas com impostos, gerando emprego, gerando desenvolvimento social, imobiliário, etc. Mas o foco total agora é a reforma tributária, que mexe não só com o equipamento shopping, mas também com todos os lojistas e prestadores de serviços que circundam o nosso ambiente. A gente participou de vários grupos de trabalho do governo, da Secretaria Especial da Reforma Tributária, com o secretário Pi, na Câmara dos Deputados, agora no Senado também, apresentando nossos pontos de vista. Fizemos uma série de estudos, uma série de levantamentos para mostrar e para apresentar. Fomos bem ouvidos, né? Tanto o governo federal quanto a Câmara ouviram muito bem os setores, né? Não só nós dos shoppings, mas a gente sabe que diversos setores foram ouvidos, foram analisados, e a gente acha que vamos encontrar uma solução aí que seja positiva para o país, seja satisfatória para o setor, para que a gente possa continuar crescendo e desenvolvendo esse segmento. Então, o grande foco, Fábio, é a reforma tributária. Eu acho que assim vai ser até pelo menos meados do próximo ano. Uhum. De um modo geral, a reforma como ela está se desenhando, você acha que para o varejo como um todo, não só o setor de shopping, você acha que o varejo vai ter... Você acha que vai ser boa para o varejo? Que vem vindo até agora? Ou ainda Depende precisa o que é melhorar boa, bastante? né? Depende o que é boa, né? Boa é o que a gente quer, o que é possível, né? Eu acho Vamos que o ficar no que que é possível? eu acho que dentro do que é possível é boa, né? Eu não vou nem falar do varejo como um todo, falar do shopping, porque também o varejo tem várias caras, né? Tem Nuances. um varejo, exato. Mas para o setor de shopping, dentro do que é possível, eu acho que vai ser positiva, né? O que todo mundo gostaria é de pagar pouco imposto, mas Uhum, isso a gente sabe que é inviável porque as contas não fecham, né? uhum, Então a gente está tentando fazer com que seja equilibrado e que não seja um aumento de carga muito radical, né? Que passe de 10 para 30, de 5 para 40, de 20 para 60. Então a gente uhum, está lutando e acho que está sendo bem ouvido para que seja algo razoável, né? Um aumento dentro de algo que é razoável, que é justo e que nos mantenha a competitividade, principalmente com o comércio eletrônico e com tantas atividades de varejo que existem aí no Brasil, né, modalidade. Então, acho uhum. que vai ser, dentro do possível, vai ser ok. Muito bom, muito bom. Glauco, queria agradecer muito sua participação. Essa era uma conversa que eu falava com a Thaís desde o primeiro episódio. Falava, a gente precisa falar com o Glauco. É impossível falar de shopping sem bater um papo com ele. E o que eu esperava foi uma
delícia essa conversa. Acho que é um conteúdo muito rico para o pessoal que trabalha com varejo, às vezes não conhece tanto da realidade do shopping, né, do mercado de shopping. Acho que é um conteúdo fantástico para o pessoal entender um pouquinho melhor esse mercado. Muito obrigado. Foi um prazer, foi uma conversa bem legal, né? Acho que a gente abordou vários aspectos aí. Conte sempre com a gente. Sempre que quiser falar de shopping, de algum segmento específico, de futuro, de tendência de varejo e tal, conta com a gente aí. A gente gosta muito de trabalhar com vocês também. E vamos seguir adiante, porque tem muita coisa para acontecer nesses próximos trimestres e anos, viu? Prazer falar com vocês, gente. Muito bom, Thaís. Muito obrigado mais uma vez. A gente tenho certeza que vocês vão adorar essa conversa e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço. Muito obrigada por ter ficado conosco até o final desse episódio. E você já sabe, para seguir acompanhando nossos conteúdos sobre varejo, siga o nosso canal no Spotify, nos Corredores do Varejo, ou siga o perfil da Front Pesquisa no YouTube. Até a próxima!